vos bater a face direita, apresentar-lhe também a outra. O que isso traz para a gente? A gente tem que entender o contexto. Quando Jesus trouxe, ele trouxe através de um povo que tinha muita luta, muito sofrimento. E qual que é a origem desse povo? Olho por olho. A de Moisés até Jesus demorou 1000 anos. E era um povo acostumado com o quê, gente? Por isso que a gente precisa entender realmente o que Jesus quis passar. Era um povo escravo do Egito, que todo tipo de sofrimento eles sofreram. Se o trabalho não fosse feito bom, o que eles recebiam? Chibatada, porrada. Moisés vai, tira ele do Egito, tira o povo. E o que ele precisa fazer? Colocar lei naquele povo que não tem conhecimento, simples, que passou 300 anos no Egito como escravidão. E aí ele lança, olho por olho. Se você fez, você tem o direito de devolver. Porque imagina, você tem ali, você lembra aproximadamente quantas pessoas, Gi? Mas eram centenas de pessoas que ele tira do Egito. E você precisa pôr regras. E aí, olho por olho. Só o que acontece? Por que olho por olho? Por que ele não poderia falar amai, dai a outra face para as pessoas? Porque eles não conheciam aquilo. Você ia falar de amor, ele ia dar risada, vocês estão loucos. Como assim? Não pode, não. O cara me fez mal, eu vou dar um sorriso, não existe. Não tinha esse estilo, não tinha essa vivência, não era a linguagem das pessoas. Então nós precisamos entender o antes e entender o principal, gente. Quem sabe aqui o que Jesus realmente veio ensinar? Ele veio ensinar o cristianismo? Quem que veio? Alguém sabe? Levanta a mão. Não? Ele veio ensinar a única coisa, o amor. A missão dele para nós foi ensinar o amor. Então por isso que eu estou voltando no passado para vocês entenderem. Aonde tinha muito sofrimento, pessoas tristes sofrendo, Jesus veio ensinar o amor. E como ele faz? Com parábola. Por quê? Se chegar para... Você precisa dar outra face, a pessoa não ia entender. Então ele foi devagarzinho mostrando para a pessoa que essa lei dente por olho já não fazia mais. Já fazia 1000 anos que tinha se passado da época do Egito e as pessoas ainda estavam presas. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Você acha que nessa frase que Jesus está falando, ele está falando para você ser um coitadinho? Para você deixar alguém te humilhar, te esmurrar? Não se trata disso, gente. Se trata, que a gente vai aqui no decorrer entrando nesse assunto, mas se trata de orgulho, se trata de vaidade, porque às vezes nós queremos atacar o próximo, nós queremos revidar, não é simplesmente porque ele fez o mal, é por orgulho, por vaidade. Quem nunca aqui, inclusive eu, não revidou algo porque achei a coisa mais injusta no meu julgamento? E quando você revida, você fica com aquele sentimento ruim. Você se sente a pior pessoa do mundo. Passou 5 minutos que você devolveu o que você fez, você se sente a pior pessoa do mundo. E é isso que ele quer dizer. É isso que ele quer dizer. Se você for para o revide, se ele vem ensinar o amor, como que você vai ficar revidando? Olha o que acontece em Israel, gente. Primeiro, existe um único Deus. Todo mundo concorda que Deus é único. Eles podem acreditar em Jesus ou não. Mas o que acontece centenas e centenas de anos? Um ataca, o outro revida. O outro ataca, o outro revida. Tem fim isso? Isso é ser amor? Isso é você ser a sua melhor versão? E é isso que Jesus vai ensinar. Eles podem não acreditar no cristianismo, mas, gente, é o amor, pega a essência. Então, a gente vai pegando essa camada, como se fosse cebola para entender. Quer lhe apresentar também a outra. Por quê? Por que tem que ser bem assim? Porque se todo mundo, imagina aquele povo. Hoje a gente tem conhecimento de tudo. Vocês estão aqui adquirindo conhecimento. Você joga na internet e você tem conhecimento. Você tem conhecimento em todo lugar. Não aprende quem não quer. Agora, você imagina aquela época que não tinha conhecimento de nada. E ele ali, ensinando. Apresenta a outra face. Gente,
Você está aqui para amar. Pensa, tudo na vida existe 3 lados. Tudo. Existe a minha verdade, a sua verdade e o que realmente aconteceu. Se a gente não refletir, não parar, não pensar, isso que ele chamou para a razão. Para, olha, vê realmente. Se compensa você bater o mal com o mal? Se compensa você revidar aquela pessoa que realmente você ama? Que realmente te faz a diferença na sua vida? Quantas vidas se perderam assim? Que se alguém quiser pleitear contra vós, para vós tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos, caminhe mais 2000 com ele. Ou seja mais. Se você tem gente, se vocês têm amor dentro de vocês, vocês transbordam. Se a pessoa falou 1000, vou dar 2000. Mas lembra, a gente só transborda aquilo que a gente tem. Então por isso que Jesus falava. Mas se eu não tenho amor, como que eu vou dar a outra face? Como que eu vou ser a minha melhor versão? E como que é amor? Amor, primeiro é você olhar para você se amar. Quantas vezes a gente revida a outra pessoa, mas porque a gente está com raiva dentro da gente? A gente não se aceita. Ou a gente teve um mau dia. Sabe aquele dia que você acorda, que você fala que você acorda com o pé esquerdo? Você acorda atrasado, seu ônibus perde, ou seu carro não funciona. Você já começa. Aí uma coisa pequenininha que uma pessoa te fez, não te falou um bom dia, o que vira? Uma guerra gigante. Não falou bom dia para mim? Como pode? Então, que a gente para e analisa. Tudo começa por nós e termina por nós. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação, da personalidade, que levam um homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com a outra. Então, vide, a gente vai desmembrando. A gente está pagando, quando a gente está revidando, a gente está pagando mal com mal. A gente está indo na injúria. Isso é o amor que Cristo ensinou para a gente? Isso faz parte do bem? Isso faz parte de ser a sua melhor versão? Isso faz parte de ser feliz? Quanta gente a gente vê perdida em guerra? Eu dei um exemplo de Israel, Palestina, quantos outros países? Quantas vidas? Gente, a gente não leva nada quando a gente morre. A gente não leva o corpo, a gente leva o que? A nossa consciência. O que eu já tive a oportunidade de atender irmãozinhos desencarnados que estão em atritos há 100, 200, 300, 400 anos, porque o tempo passa diferente. É N. É desde de coisa simples. Porque alguém acha que alguém passou a perna, alguns que vem na minha cabeça, padre que vendeu o reino do céu, e ele está lá, não é possível, eu quero pegar aquele padre porque vendeu o reino do céu. Então, a gente fica. Aí uma mentira vai gerando a outra. Aqui me lembrou uma coisa quando eu era criança, a hora que eu estava lendo, quando eu tinha, foi um grande aprendizado que eu tive quando eu tive na faixa de 13 anos. Tinha um menino na escola que eu odiava. E era por inveja e orgulho, e vice-versa, porque nós dois não éramos filhos de professor, então tinha uma rincha. E ele era um pouco de uma outra classe social, ele era um pouco mais diferente do meu, que era mais periferia. E ali se iniciou-se uma rincha. Aí chegou um ponto que a gente brigou, foi separado. Um foi para a esquerda da sala e o outro foi para a direita da sala. E eu estava naquele ódio, eu falei, isso não vai ficar assim. Eu não lembro nem, para ser sincero, eu não lembro nem o que ele fez, mas eu lembro o que eu fiz. Eu lembro que eu estava querendo vingança. Aí veio aquela oportunidade. Veio um amiguinho e fala assim no meu ouvido, você escutou o que o João Paulo falou das meninas? Eu estava querendo vingança. Nossa, senta aí, me conta o que falaram do João Paulo. Ah, que elas eram tudo puta, que elas faziam isso, faziam aquilo, faziam ali, faziam papá. Um monte. Era isso que eu queria saber. Cheguei do lado das meninas, porque eu queria criar discórdia, eu queria fazer um ambiente ruim para ele. Cheguei e contei tudo que o Richard falou para mim.
Tudinho, tudinho, tudinho. Aí as meninas ficaram, nossa, não acredito, que o João falou isso. Ficaram bravas e foram tirar satisfação para ele. Logicamente, ele negou. Eu não chequei as informações. Mas eu estava com um foco. Eu queria tirar injúria, eu queria revoltado, eu queria vingança. Resumindo a ópera. Aí elas foram, me apertaram, falei, não, foi o Richard que me contou. Esse Richard, o que ele fez? Eu não falei uma palavra para o Leônidas. Ou seja, eu fui excluído da sala, me deixaram de canto. Todo mundo virou a cara para mim, porque eu estava buscando isso aqui, vingança. Eu tirei esse aprendizado e tirei que eu nunca mais na minha vida eu ia confiar na palavra de uma pessoa sem checar a informação. Foi bom, gente, que isso me libertou de TV, libertou de um monte de coisa. Por quê? Por isso que o Espiritismo fez muito sentido na minha vida quando apareceu. Porque aqui você busca conhecimento. Não pensam por você. É aí que está a diferença. Então, desse aprendizado. Então, você está vendo, quando pequenas coisas você acha que você fez uma injustiça, que você cometeu uma injustiça, aliás, que você recebeu uma injustiça, você vai querer vingança por nada. Eu nem pensei, eu queria. Olha a consequência disso. Eu estou com 38 anos, até hoje me marcou essa história. Aos orgulhosos, esse ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar uma vingança. E não compreende, porque a sua visão não pode ultrapassar o presente. Olha aqui outro tapa. É muito mais fácil, por orgulho, por ego, alguém me deu uma porrada, eu devolver. Esse menino aqui, ó, de 8 anos, meu filho, ele nem sabe, mas ele deu a maior porrada na minha vida. Quando ele era bebê, tinha 10 meses. Um ano e meio, entre 10 meses e 1 ano e meio, não vou lembrar precisamente. Mas esse menino, ele dava um trabalho para dormir, gente, que vocês não têm noção. Além de acordar em 2 horas, não podia nem respirar direito no apartamento que ele acordava. Era em torno de 9h30 da noite, consegui fazer ele dormir, fui com jeitinho, fui lá, coloquei ele no berço para dormir, olhei para ela e falei, olha para você ver que coisa pequena, vou jogar uma partida de videogame. Não sabia essa história, né? Vai escutando, vai prestando atenção. Vou jogar uma partida de videogame. Sentei, liguei, e eu gostava de jogar online, né? Comecei a partida, o que eu escuto? Ué! O que eu saí da sala? Falando todos os palavrões do mundo e mais um pouco. Por quê? Era noite sem dormir, eu estava hiper estressado. Mais que estressado. Eu estava querendo fazer alguma coisa para mim. Chegou lá no quarto, cheguei bravo, com o controle na mão. Puta que pariu, Gabriel! Ele simplesmente olhou para minha cara, deu um sorriso, respirou e dormiu. A hora que ele fez isso, se ele tivesse levantado, tacado uma pedrada na minha cara, eu tinha ficado feliz. Eu ia, então vem, isso como bebê, ó, pra você ver como que você está estressado. Mas o que acontece? A partir do momento que ele abriu, deu um sorriso, foi a maior surra que eu levei na minha vida. Porque aí eu olhei o controle, falei, por causa de um videogame. Eu fiquei bravo desse jeito, por causa de um estresse. O ser que eu mais amo na minha vida, e era um bebê. E ele só queria me ver, sentir acolhido. Então você vê, gente, que coisas pequenas no nosso dia que a gente faz. Essa você não conhecia, né, Gabriel? Ó, isso. Quando Jesus fala, covardia é muito mais fácil eu devolver com pedra. Muito mais fácil. Mas aqui, ó, a coragem, e se a gente acredita que é um Deus justo, um Deus do amor, aqui se faz, aqui se paga, por que a gente tem que se vingar? É aí que está o X da questão. A gente tem que ser inteligente. A pessoa fez o mal, sinto muito,
A nossa relação acabou, assim não dá. A hora que você vê o que aconteceu, a gente volta a conversar. Adulto conversa com adulto, criança faz birra. Então tem uma diferença muito grande. Você se posicionar do que simplesmente eu não vou ficar aqui de coitadinho, que é o que a maioria fazia, porque a gente interpreta ao pé da letra. Ah, não, pode bater. Ai. Quantas vezes a gente é humilhado no serviço por falta de posicionamento? Quantas vezes a gente é humilhado desde criança porque a gente não pode falar, não pode se posicionar? Então é muito mais que isso. Então, nesse texto, o que Jesus chama? É muito mais corajoso, é muito mais forte valorizar o seu ser quando você enfrenta com dignidade do que quando você busca fuga. Quando você simplesmente bate de frente, é uma fuga. É uma fuga que nos traz consequências. Por exemplo, eu contei a história do João Paulo. Que consequência me trouxe? Afastamento? Trauma? A custo de quê? E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Deve-se, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preconceito, aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho, quanto for a causa de escândalo. Ou seja, aqui ele fala uma coisa muito interessante. Se é ao pé da letra, que infelizmente ainda tem religião lá do Alcorão, que corta a mão, você fez mal, vai cortar. A que custo, gente? Se um Deus é um Deus do amor, se nós entendemos que nós somos filhos de Deus, o que Ele quer da gente? Que a gente aprenda, evolua, seja a nossa melhor versão, ensina os nossos filhos e cresça, e cresça. Agora, a gente ficar perdendo tempo, cortando mão, olho. Agora, aí que vem algo divino. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe, mas a gente se revolta. Será que o que Deus deu de dom para a gente faz da melhor forma? Ou será nós estamos usando para o mal? Aí pode ser que seja cortado da gente. Deve-se, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito tão pouco quanto os outros mandam que se arranque o olho, quanto for a causa de escândalo. Está repetido. Levando o ensino às últimas consequências. Importaria a ele em coordenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança, dizendo que apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido numa. Disse sob outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal. Gente, presta atenção, a força disso. Quem aqui lembra de uma passagem na Bíblia que Jesus chega num templo e vê um monte de vendedores tomado no templo? E Jesus vai lá e começa a quebrar tudo. A gente sempre tomou o pé da letra que a gente tem que ser o simples, não se impor. Ali ninguém fez nada para ele, mas ele sabia o que era errado. Então ele estava se posicionando, que ali era a casa do Pai. Era o templo de oração, era o templo de se conectar. O que acontecia nas sinagogas nessa época que ele quebrou? Tinha oferendas, ou seja, eu queria uma cura, tinha que matar cabra. Se não tinha cabra, você ia ficar com a doença. O dinheiro empenhava, vez do amor, vez da simplicidade. Então, trazendo isso, que Jesus traz, essa reflexão. O homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho. E mais vale ser enganado do que ser enganador. Arruinado do que arruinar os outros. E, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Ou seja, aquilo que eu contei, a história do João Paulo, está bem aqui. Enganar do que ser enganado. Por quê? Quando a gente entra nisso, a gente vai criando débitos, e a gente vai acumulando dívidas.
Aí, de vez em quando, acontece coisas na nossa vida que a gente não sabe o porquê. A gente vai acumulando débitos, gente. E aqui, ó, e as manifestações orgulhosas. Ou seja, quando a gente não tem força, a gente paga o mal com o mal. Você me deu uma pedrada, eu vou te dar uma pedrada. A gente está trabalhando qual sentimento? O orgulho. O orgulho é o oposto do amor. O orgulho, ele faz parceiro da vaidade, ele é o parceiro de todo sentimento ruim. Então, quando a gente está se vingando, a gente não está praticando o amor, a gente está praticando o orgulho. E se Jesus veio ensinar o amor, por isso que ele veio trabalhar isso. Por isso que ele trouxe essa frase para a gente. Porque quando a gente está aqui, ó, a gente segura. Quando dá a metáfora da outra fase, a gente está trabalhando o orgulho, a nossa melhor versão. O que nós podemos fazer hoje de diferente? Qual é a nossa missão? Quantos aqui já pararam e pensaram, qual é a minha missão na vida? Por que eu estou aqui? Qual é o objetivo? O que Deus quer para mim? O que eu assumi de responsabilidade? Porque é muito mais. A gente deixa a vida nos levar. Eu tive esse final de semana, eu tive uma palestra, eu conheci um cara que eu fiquei muito surpreso. Quem lembra aqui do Buziuzi C&A? Aquele, como que ele fala como negão? Vou falar igual ele. Aquele negão que dança pra caramba, que fala yeah, yeah. Eu tive com ele me falou uma coisa sensacional. Ele falou assim, a minha vida, quem controla sou eu, o meu relógio é quebrado, porque ninguém controla o meu tempo. O meu tempo sou eu que digo e eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Não é a mídia e ninguém que modela os meus pensamentos. Eu recebo a informação e eu entendo e eu giro ela. Cara, a hora que eu comecei a conversar com ele, eu estava esperando o quê? Ele falar da C&A, ele falar que ele desfilava, que ele abria a loja. Eu jamais pensei que ia sair esse tipo de pensamento dele. Falei, cara, você deu uma aula para mim aqui hoje. Então se trata disso. Ele tinha tudo para ser orgulho. Ele rodava o Brasil abrindo loja da C&A. E olha a mensagem que ele veio trazer, totalmente oposto. Então é aí que está o chifre da questão. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus que jamais deixa impune o mal. Então tá. Todos aqui acreditam em Deus? Todo mundo acredita? Aqueles que estão indecisos, vão lá, está em tempo ainda. Gente, se a gente acredita em Deus, sabe que Deus é amor, sabe que Ele provém tudo, até aquele que é ateu. Se um avião está caindo, o que Ele faz? Ai meu Deus! Então você confia. Você sabe que nada passa. Ele é seu pai, Ele é seu pai, Ele é de todos. Então Ele dá o livre-arbítrio. E como que as coisas acontecem? Ele simplesmente não vai atropelar um ou outro. Mas nós estamos no mundo, agora mudando para o mundo de regeneração, mas um mundo de causa e efeito. Por isso que tantas coisas acontecem na nossa vida. A gente faz, planta, semeia, e se a gente não cuidar, não vai gerar fruto. Então, quando jamais deixa impune o mal, é confiar na providência divina. É confiar, aí você trabalha o orgulho, que aí tem a ver com a outra face. Porque você, não, tudo bem, é isso a minha versão? Você não precisa ter contato e ficar lá apanhando. Você se afasta, você continua vivendo, porque, gente, hoje não tem mais os duelos. Antigamente você estava com raiva de alguém, o que você fazia? Ó, a arma tá hora às 10 da manhã, no sábado você escolhe seu padrinho, cada um pegava uma arma e cada um resolvia, atirando. Hoje, gente, seja sincero, quantas horas do dia nós perdemos? Você tem vezes que você não vai fazer o mal, mas você perde aqui, ó, na sua mente, devolvendo palavra por palavra que a pessoa te fez. Devolvendo, brigando, dando murro. Eu já fiz muito isso. A hora que vê, na sua imaginação, passou-se 40, 30, 2, 3 horas e você está ali guerreando. Você está trabalhando o quê? Orgulho. Você, não estou fazendo mal para ninguém, mas na sua mente, você está fazendo mal para quem? Para você. Quanta energia negativa você está jogando nesses duelos mentais?
Quanto? O seu chefe falou assim, grosso com você, quero esse relatório amanhã. O que você vai fazer? Você não levanta a bunda para fazer, você vai começar mentalmente. E a hora que você vê, em vez de fazer o serviço que ia demorar meia hora, você fica quase 2 horas brigando com ele mentalmente. Então, vide. Olha a simplicidade que Jesus falou e olha o quanto contexto que serve para a gente. Quanto duelo que a gente entra, quanta vibração. A vingança dos últimos remanescentes dos costumes, a vingança dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendam a desaparecer entre os homens. O que essa frase quer dizer? Que na época primitiva dos bárbaros, era tudo no sangue, era tudo na violência. Hoje, fisicamente, já se diminuiu muito. Migrou-se para o mental. E aí que a gente tem que cuidar do nosso mental, cuidar das nossas emoções, entender o que é amor. Aqui, quem se olha no espelho todo dia? Alguém se olha? Agora vamos fazer mais uma pergunta. Que se olha e gosta do que vê? Quem gosta que vê? Que levanta a mão. Agora vamos lá. E quem agradece o seu corpo por te sustentar? Já foi diminuindo. O que eu quero dizer com isso, gente? Como que a gente vai dar outra face? A gente vai dar o amor? A gente vai parar dos duelos mentais? Se a primeira pessoa que nós temos que amar, olhar no espelho, é nós. Se você não está satisfeito com o que você está vendo no espelho, para e se cuida, se ame. Você tem que se amar primeiro. Como que você vai dizer? Porque a gente foi obrigado a engolir. Eu vim da Igreja Católica, você tem que amar o próximo. Não importa. Mas se você não se ama, como que realmente você vai amar o próximo? Como realmente você vai dar a sua face? Como realmente você vai migrar o orgulho? Porque nessas horas da briga, você está tão infeliz com você, nessas horas que surge a oportunidade de você enfrentar alguém, é uma delícia. Você desafoga tudo que você queria. Ponto. Então veja, quando a gente entra nesse contexto, vai uma analogia muito grande, mas o importante é o quê? É a gente olhar no espelho, se amar. Se você olha no espelho e você não se ama, não gosta do que você vê, peraí, o que eu posso fazer de diferente? Que conhecimento está me faltando? Quais são os traumas? Gente, eu perdi 34 quilos, eu tinha depressão quase 164, ainda estou grande, ainda faltam uns 20 quilos que eu quero perder. Mas eu não me olhava no espelho. O espelho estava lá, eu passava aqui, ó. Não me olhava, bem longe. Porque eu não gostava do que eu via. Quando eu olhava a foto, então, eu não tinha pescoço, estava só papa. Então, como que eu vou amar uma outra pessoa? Como que eu vou ajudar uma pessoa se eu não me amava? E vinha pela oportunidade de ajudar as pessoas, o que eu fazia? Agora não. Que a pessoa precisa de ajuda? Manda ela se virar. Eu não tinha o que transbordar, gente. Mesmo com muito conhecimento. As coisas vão acontecer na nossa vida se a gente não recicla aqui as nossas emoções, não busca conhecimento, não faz coisas diferentes, a rotina nos pega. E mentalmente a gente vai. Por isso que olhe no espelho, amanhã faça exercício. Olhe no espelho, agradeça o seu corpo, se ame. Se não gostou, mude. Mas o poder está na sua mão. O que Jesus chamava a atenção e o que estava falando e continua falando é que o poder está sempre em nossas mãos. Então o que isso quer dizer? Veio para matar. Você viu que top? Olha que ajuda. Quem aqui é cristão? Acredita em Jesus? Então ótimo. E quem aqui já se vingou de alguma coisa? Todo mundo. Então, o que isso quer dizer? Se a gente acredita em Cristo, se a gente acredita em amor, isso é o contrário, a gente vai na contramão. A gente acredita em Deus.
sabe que Deus pode tudo. A gente reza para Deus para dar alimento, para dar casa, para dar um emprego, para dar um salário. A gente acredita para Deus para tudo. Mas aí um detalhe, a gente não acredita em Deus. A gente quer a gente mesmo se vingar. Ou mentalmente, ou fisicamente. E aí? Se a gente crê em Cristo, se a gente sabe de tudo que Deus é capaz, o que falta para a gente ser a nossa melhor versão? O que falta para realmente a gente se amar e amar o outro? Eu estava lendo um artigo, sabe como que é o nível hierárquico no mundo espiritual? Quem aqui acha que é por estudo? Quanto mais conhecimento tem? Alguém acha? Oi? É verdade. O nível hierárquico no mundo espiritual é o que Jesus veio ensinar. É o amor. Quanto maior a capacidade do indivíduo, do espírito, de amar, mais alto ele está na cadeia. Olha isso, quanto mais alto ele está na cadeia. Olha o Chico Xavier, olha quantos avatares, quantos seres humanos tiveram, quantos trabalhos de amor, por abnegação, porque é amor. Ele entende que a carne é só o aqui e agora, ele entende que tudo pode ser acrescentado, e é aí que está a chave. E quando a gente deixa o orgulho tomar conta, atropelando ou não, fala, não preciso de ajuda não. Ué, se eu estou aqui torto, estou engasgando aqui para ler, não pode pedir ajuda? Olha para você ver. Em quantas vezes na nossa vida a gente deixa de pedir orgulho? Tem vezes que do nosso trabalho, em casa, coisas pequenas que faz a diferença na nossa vida. A gente quer ter o controle de tudo, fazer tudo porque eu sou bom, eu consigo. E qual é o sentimento que nós estamos trabalhando quando a gente fala isso? O orgulho. E o orgulho nos distancia do amor. O orgulho nos tira a nossa melhor versão, que é ser amor, que é ser fonte divina, que é caminho de Deus. Aí a gente vai recapitulando tudo. A primeira caridade, a gente sempre deu, não, você tem que tirar sua camiseta e dar para o próximo. É bonita a história, mas quando você dá, qual é o sentimento que você fica? Você fica com raiva porque você perdeu? Eu lembro quando eu era criança, acho que é mais novo que o Gabriel, minha mãe pegou um carrinho que eu gostava, virou assim, esse carrinho você vai doar porque aquela criança não tem. Ela queria me ensinar a doação. Mas ela me ensinou a doação ou ela me ensinou a ter raiva? Porque era um carrinho que eu brincava. Literalmente, ela tirou porque ela acreditava nisso. Minha mãe era Igreja Católica 24 horas, ela foi coordenadora, catequista, todos os cargos da Igreja Católica, inclusive construir a Igreja Católica, ela participou. E aí ela trabalhou. Bom, eu vou levando sem os slides que travou o computador. Então, gente, quando você vai fazer uma doação, é realmente do coração? É realmente o que você quer? Por isso, quando a gente começa, a caridade começa conosco. Quando a gente se ama, quando realmente a gente está transbordando, aquilo que você quer doar, você vai doar. Você não vai se cobrar. Você vai ser a sua essência. E aí começa com um pequeno processo de você se entender, de você se amar, de você se olhar pelo espelho. Quer falar? Tem certeza? Ó, ela tem bastante coisa. Quer falar, Gi? Não? Minha esposa é meio tímida. Aqui hoje eu tinha programado para ela vir junto comigo. Ela tremeu na base. Então, gente, olha, ela tem conhecimento. Hein? Ela está na casa aqui desde quando, Gi? Você veio desde 2005 aqui? 2004. Antiga ela, hein? Então, gente, quando a gente olha todo esse cenário, a gente entende que a gente é filho de Deus e que a gente pode ser muito mais e impactar muito mais pessoas com amor, com sabedoria. E aí sim, a partir do momento que eu tive a caridade comigo, eu tive a salvação, a gente é a nossa melhor versão.
E a nossa melhor versão é o que leva a Deus. É o que realmente Jesus falava com a outra face, que é o se conhecer, se pôr no lugar das pessoas, entender que as suas ações não é por orgulho, que você não está revidando porque o seu orgulho foi ferido. Você aprende a se posicionar, porque quando você tem um amor, você não está atrás do orgulho, você não tem inveja, você não está estressado simplesmente por mimimi, você aprende a se posicionar. E quando a gente se posiciona de verdade, o que é de verdade? Falando os nossos sentimentos, o que eu entendi, o que realmente eu sinto. Olha, isso aqui doeu. Não foi legal o que você me falou. As portas se abrem para a gente, porque a gente se liberta, a outra pessoa entende que aquele não é o caminho. Isso a gente está transbordando. Isso a gente está sendo a nossa essência. Lembra que eu citei? Jesus entrou lá na sinagoga quebrando tudo. Por quê? A mesma pessoa que fala para dar outra face quebra. Porque uma coisa é você se posicionar, que aquilo está errado. Uma coisa é você, vingança por orgulho, por vaidade. A gente tem um triângulo, gente, que a mídia foi criando isso, a história foi criando. Então a gente fica nesse triângulo. Uma hora eu sou herói, uma hora eu sou, o algoz é aquele que faz o mal pedra por pedra. E a hora você é a vítima que está sofrendo. Então veja, a gente fica batendo nesse triângulo. E aí a gente não sai. Aí quando Jesus vem falar, dá outra face, é para a gente sair desse triângulo. Parar de ser herói, começar a se posicionar e ser a nossa melhor versão. Deixa eu ver se tinha mais uns 4, 5 slides. Infelizmente o computador travou. Mas, gente, falta 10 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Não vai? Travou nesse daí. Travou, né? Quando eu dava treinamentos motivacionais, então eu perguntava para o pessoal, quem quer vencer na vida, qual é a primeira regra? Interrogação de aprenda a arrumar sua cama. Sim. Esse é o básico. Diz tudo. Parece uma bobagem. É verdade. Mas a hora que ele começar a colocar em prática, você não sai de casa sem arrumar a cama. Você sabe isso que você falou? Eu tive uma conversa com a minha esposa esse final de semana, né? A gente teve, acho que foi domingo. Foi ontem, né? Parece tanto tempo. Tem algumas coisas que a gente quer e que não está acontecendo, né? Aí eu falei para... que foi, cara? Aí eu falei para ela, Gi, você já olhou que tem hora que a gente está deixando alguns livros, está deixando algumas coisas desarrumadas na nossa casa? Se a nossa casa, a gente passa toda hora está desarrumado, ou seja, o que tu falta? Intensidade. O que isso transmite para a vida? O senhor falou muito bem. Falta intensidade, falta realmente querer o que você realizar. Se você não realiza na sua casa, como que você vai fazer fora? Aí eu falei para ela, fui para esse evento sábado, chegou em casa, ela já tinha arrumado tudo, ó, que esposa maravilhosa. Né? Mas é verdade o que o senhor falou. Sim, porque tudo, gente, se a gente acredita que tudo é energia, que tudo é uma coisa só, é uma vibração. Quem aqui nunca quis uma coisa de verdade, uma única coisa? Ficou pensando, pum, foi lá e aconteceu. Alguém já aconteceu isso? Todo mundo. Agora, isso mistura um pouquinho de física quântica. Agora, quando a gente fica, por exemplo, eu estava conversando com ela, a gente estava sonhando em trocar de carro. Aí a gente ficava, cada hora falando um carro. O que acontece? Imagina, você fala um carro, você joga para Deus, você joga para o universo. Daqui a pouco você fala outro carro. Filho, pelo amor de Deus, decide o que você quer. Como que eu vou te ajudar a conquistar se cada hora você quer uma coisa? Agora, quando você coloca metas, você define o que você quer, as coisas acontecem. Por isso que quando você tem um foco, você escolhe uma coisa, você arruma a sua casa, você organiza o seu trabalho e aquilo que você mais deseja acontece. Quando você, por incrível que pareça, aí a gente vem um pouco da sociedade, quando você está adolescente, a primeira coisa desesperadamente que você deseja
é o quê? Uma namorada ou um namorado. Você deseja isso. Por quê? Todo mundo fala que você tem que ter. Arrumou um namorado, aí vem a sociedade. E aí começa aquela ansiedade. Tá namorando, não vai noivar? Não vai casar? Aí você vai lá, você entra no processo, você consegue um noivo, uma noiva. Aí a sociedade já começa, e aí, vai casar? Aí você vai remando, casou. Você começa a jogar, mas você vai estar no foco. Você consegue, porque você está focando só que você não está focando 2 casamentos. Você está focando 1. E assim vai. Aí vai o primeiro filho, o segundo filho. Aí quando tem 2, já pergunta, vai parar no segundo, vai parar no 2 ou vai ter o terceiro? Ou seja, quando você tem foco, você sabe o que você quer, você conquista. Quando você coloca no externo, ou seja, as outras pessoas te falando, te gera ansiedade, você dá o poder para outra pessoa, você perde o controle da sua vida. Aí quantas depressões, quantas ansiedades, quantos casamentos mal feitos acontece? Acontece por quê, gente? Porque deixa-se levar. Deixa-se levar. Porque a mesma coisa da face que Jesus falava. Você não se posicionou. Você deixou os outros. Você deu poder para os outros. A partir do momento que você não se posiciona, qualquer coisa tá bom. E aí? Qualquer coisa realmente tá bom? Você vai engolir casamento? Você vai engolir carro porque qualquer coisa tá bom? Casa tá bom qualquer coisa? TV para assistir qualquer coisa tá bom? E aí? Se para você qualquer coisa tá bom, você está tendo a caridade com você? Você está se amando? Você vê como que o autoconhecimento, você saber se posicionar, você ter atividade, você organizar a sua vida, mas a sua vida, gente, começa aqui, no mental. Eu e a gente fez uma transição de carreira no último ano, a gente atende muitas pessoas, né? A gente é reikiano, a gente estuda física quântica, a gente é master coach também. Gente, o que mais as pessoas buscam não é elas melhorarem, elas querem terceirizar tudo. Elas querem, o casamento está ruim. Você tem opção, ou você melhora ou você separa. O que a pessoa quer? Que o outro melhore. Ela quer terceirizar, sendo que a responsabilidade é dela, ela tem escolha, ela é adulta, vocês são adultos, nós somos adultos. A partir do momento que a gente escolhe, a gente pode ser a nossa melhor versão. Chamou um cliente hoje, me chamou, quando eu comecei a atender ele falou assim, Leônidas, ninguém me suporta no meu trabalho. Eu falei, mas você está no seu trabalho por quê? O mercado está aí. Você não é o especialista que você falou? Ou você busca ser a melhor versão, né? Ou você busca alguma atividade que vá suprir isso para você. Ele parou, pensou, passou uma semana, ele me ligou, Leônidas, tomei a decisão, saí do emprego, já arrumei outro e estou hiper feliz. Maravilha! Por quê? Tomou atitude. O que não pode, gente, é vocês ficar reclamando. Eu estou infeliz, eu vou ficar de vítima. Ai, porque meu chefe não gosta. Ai, porque eu tenho que acordar cedo. Ai, toda segunda-feira. Eu não vejo a hora de chegar a sexta. Gente, nós falamos da escravidão da lei de Moisés. Vocês só trocaram a chibatada por salário. É isso. Se você não está feliz, você toma atitude, você é adulto. Ou você procura outra coisa para fazer e assim muda. O tempo de ficar negativo. A ideia da depressão gera um monte de coisa. Aí ele entrou em contato comigo hoje, virou assim, Leônidas, nossa, eu estou adorando a empresa, tudo, mas tem alguma coisa que está acontecendo que eu não estou entendendo. Quase perdi o emprego. Eu falei, o que aconteceu? Ele virou, todos os funcionários fizeram um motim contra mim. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso que você está me relatando, porque eu conheci ele, porque ele estava com esse problema. A gente foi com algumas ferramentas, a gente foi trabalhando o processo da vida dele. Aí eu falei, isso quantas vezes já aconteceu em outras empresas? Aí ele parou e falou, em todas. Eu falei, então, o problema está na empresa ou em quem? Aí ele nunca tinha parado para pensar nisso. Quantas vezes a gente troca de emprego, a gente troca de casa, a gente troca de marido, esposa, e o problema é o mesmo. Porque a gente não olhou para a gente
A gente não analisou e foi a nossa melhor versão. Então, quando a gente está emocionalmente equilibrado, a gente entende o nosso ser, a gente entende o que Deus quer pra gente, e a gente entende, assume o papel de adulto, eu quero para minha vida. Mesmo lá atrás, você quis um namorado, você quis uma namorada, você quis um casamento, você quis um emprego, você assumiu. Você assume. Você não precisa, não estamos na época de escravidão que você tem que ficar parado. Você pode fazer um movimento da sua vida. A escolha sempre está em nossas mãos. Gente, já está quase na hora, já vai chamar. Gratidão a todos, que Deus abençoe. Né? Espero que essa informação seja útil. O exercício do espelho. Tudo que a gente falou aqui, se não for meditado, se vocês não colocarem em prática, morre. É sempre 20 e 80. 20 é o que é falado e 80 é a ação. Lembra, tudo na sua vida. Criança fica fazendo birra, adulto toma ação. Então, se você não está satisfeito, em vez de ficar chorando, pensa, o que eu posso fazer para minha vida melhorar? Adianta muito vir aqui reclamar com os irmãozinhos nos atendimentos e não fazer sua parte. Aqui ele pode limpar todos os irmãozinhos que estão te puxando para baixo. Mas você saiu daquela porta, você volta a ser a sua versão. O que é a sua versão? Você abaixa a sua vibração. Gente, não há trabalho que você resista. Não adianta vir aqui e em qualquer igreja do mundo se você não mudar o seu mindset. A energia vai vir. Porque é igual frequência de rádio. Então seja feliz, se ame, se cure e seja a sua melhor versão. Gente, gratidão, boa noite e só aguardar, vamos manter em oração. Foi, aperta aí, Gá.